Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio-te, fui ajudar. A salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração. No meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Em todo tempo te tem sido presentes nos estudos durante a semana. Já é um louvor que nós temos ensinado e cantamos também domingo passado e vamos repeti-lo. Essa mensagem: aleluia, tudo é Jesus para mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Na escuridão, pensando bem encontrar, quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecado. Jamais pensei ser um dos seus, por honra a Deus, eu sei, sem antes não me amasses, Deus, não ia te ver, mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição e vieste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus sofrer de meu lugar. Tomaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Jesus pra mim, aleluia, minha vida é Cristo.
força pra te obedecer, jamais de mim virá. Vai me salvar, te vai me usar como convém a ti. Então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Então pra sempre Vou cantar, só me glorio em ti. Aleluia, ajuda Jesus pra mim. Aleluia, minha vida em Cristo. até a força para obedecermos ao Senhor é Ele mesmo que nos dá. Então, o ar que respiramos está presente nos nossos pulmões. Aleluia. Amém. Podem sentar, irmãos. Val, aquele primeiro cântico que eu não aceitei, não soube cantar com vocês, eu tenho a impressão que eu lembro dele quase 20 anos atrás, por aí assim, era pastor Kelly, que não era pastor ainda, que já foi, pastor Sérgio Queiroz, que ainda não era pastor também, já cantava, Josiane já cantava lá na Primeira Batista, não era? É isso mesmo, eu andei por lá, naquela época eu estudava, eu andei por lá, e eu lembro desse cântico de lá. Muito bem, muito bonito. Irmãos queridos, podem sentar e nós vamos agora abrir nossas Bíblias. Queiram todos abrir suas Bíblias. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 18 a 25, e a gente quer falar sobre o exemplo de Jesus, que nós devemos seguir, que Ele mandou, inclusive. Não é opcional, é ordem do Senhor Jesus. A gente quer mostrar algumas coisas aqui. Nessa carta de Pedro, que foi discípulo do Senhor, andou com Ele durante 3 meses, viu tudo e ouviu tudo, e aqui está ensinando aos crentes da dispersão. Então, na minha Bíblia tem um capítulozinho, um títulozinho que diz Vida Exemplar Cristã. E diz assim: Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Então, irmãos, a gente quer tratar disso, não é? O exemplo deixado por Jesus, que Pedro viu esse exemplo, conviveu com ele, e aqui ele está ensinando aos irmãos da dispersão, provavelmente muitos deles foram ovelhas de Pedro, e nós vamos tratar disso, irmãos. E eu quero, como pesquisador
de ciência das religiões, os irmãos sabem disso, e a gente lê muita coisa, de qualquer religião, de tudo que é religião, para ver o fenômeno religioso. Não me interessa a religião dos outros. O que eu quero estudar e aprender, e cada vez mais, é ver o fenômeno religioso, como é que essa religião se desenvolve. Aí eu tenho dito para os irmãos que, para minha tristeza, já constatei, outros doutores já constataram que é igual. Tanto faz aqui, como no terreiro de Macumba, no texto de Maria, é tudo igual. Se a pessoa for crente, ele é crente. Se não for, aqui não tem diferença nenhuma de lá. O fenômeno é o mesmo, fenômeno religioso. Então, irmãos, eu li um livro, desses livros que eu leio tanto e estudo tanto, eu li um livro que tem um capítulo inteiro desse livro dedicado a Mahatma Gandhi. Todo mundo já ouviu falar no Gandhi. Muito conhecido, pacifista hindu, indiano, era um advogado, inclusive, e ele dizia, nesse capítulo todo, ele fala de Gandhi, e ele dizia que o cristianismo era uma religião que ele achava muito bonita, a religião, mas se decepcionava com os cristãos. O cristianismo é uma religião muito bonita, sua Bíblia, tudo, mas os cristãos, não. Ele dizia que a igreja cristã não lhe causou nenhuma impressão favorável, ao contrário, parecia muito mais mundana do que justa, do que santa, com pessoas indo à igreja apenas para recreação ou simplesmente por hábito. Palavras do grande Gandhi. Ele dizia que as vidas supostamente piedosas dos cristãos, do mesmo jeito que as vidas das pessoas de qualquer outra religião, não lhe acrescentaram nada. Aí, como eu tenho dito para os irmãos aqui, para minha tristeza, isso é pesquisa, e eu constato isso sem nenhuma dúvida, Gandhi tinha razão. Em que sentido o que Gandhi disse é verdade e ele tinha razão? No fato de que nós, como cristãos, não seguimos o exemplo do Senhor Jesus como ele ordenou. João 13,15, o Senhor diz, porque eu vos dei o exemplo. Ele diz isso, ele falou para os seus discípulos, eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Não sabemos disso, não está na Bíblia. Isso não é opcional. E nós obedecemos isso? Não. Então Gandhi tinha razão. É por isso, irmãos, que um ímpio pode dizer, eu não vejo nada diferente na tua igreja da que eu frequento lá, não. E por que não seguimos o seu exemplo? Só pode haver duas respostas que eu fico dizendo para os irmãos aqui há 17 anos também. Ou porque não aceitamos Jesus como nosso Senhor, coisa nenhuma, dizemos isso só de boca. Nós o chamamos de Senhor, Senhor, mas não fazemos o que Ele diz. Ele mesmo disse isso. Vós me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando. Aos fariseus, né? Ou a quem eu seguia lá. Ou então, irmãos, desconhecemos a sua vontade dentro de igreja a vida inteira, mas desconhecemos a vontade do Senhor revelada nas Escrituras. Então preste atenção. Se a primeira resposta é terrível, não aceitamos como Senhor. A segunda resposta é tão terrível quanto, e mais, é motivo de grande vergonha, se nós não conhecemos a sua palavra, dizemos que somos crentes, mas não conhecemos sua palavra coisa nenhuma. Por isso não obedecemos. Como é que eu vou obedecer o que eu não sei? Como é que eu vou fazer a vontade do Senhor Jesus, se eu não sei que vontade é essa? Eu quero que Ele faça a minha. Então, irmãos, prestem atenção. Conforme o texto que nós lemos, considerando que Jesus é o nosso Senhor, não somos crentes? O Jesus é o nosso Senhor. Então Pedro exorta esses irmãos a quem ele escreveu a seguirem o exemplo de Jesus. Ele disse, ele vos deixou o exemplo. Já nos versos 18 e 20, os dois primeiros que nós lemos, ele exorta a servos crentes, obviamente ele estava escrevendo para irmãos da dispersão, que sejam obedientes aos seus senhores, sejam eles bons ou não. Bons ou maus, sejam obedientes. Por quê? Ele diz, porque isso é grato. O Senhor mandou vocês obedecerem. Por dever de consciência para com o Senhor, vocês têm que ser obedientes, independente desse patrão ser bom ou não. Isso vale para a política também, governador, presidente, sei lá o que for. Até porque tem ordem, nesse caso tem ordem específica para isso. Obedecer às autoridades. Então, irmãos, olha só.
18 a 20. Servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Ele me mandou ser obediente aos meus senhores. Foi Ele que me colocou aqui como servo deste Senhor. Foi Ele quem colocou esse Senhor sobre mim. Então eu tenho que obedecer o que o meu Senhor mandou. Como é que pode Deus se agradar disso? Ele disse, isso é grato ao Senhor. Como é que pode Deus se agradar de eu estar sofrendo injustiça? Obviamente que esse termo aqui, isso é grato ao Senhor, ele diz, porque isso é grato a Deus. No versículo 20, final. Isso é grato a Deus. Como é que isso pode ser grato a Deus se eu estou sofrendo injustiça e sofrendo com um patrão mau ou o que for? Primeiro, ele quer dizer que Deus se agrada da nossa obediência. Então isso é grato a Deus porque Deus se agrada de nós sermos obedientes ao que Ele mandou, obviamente. Deus se agrada disso, da submissão do servo. Segundo, por quê? Porque Deus concede graça para que você suporte isso. Não foi Ele que lhe botou ali? Não foi Ele que botou o seu patrão, seja ele perverso ou não? Ele arranjou outro emprego? Não, foi esse que ele arranjou. Se você conseguir sair, saia. Lembra que Paulo disse isso? O escravo permanece sendo escravo. Se puder sair, saia. Se não, permaneça sendo escravo. Naquele tempo. Então, irmãos, olhem só. Suporte os sofrimentos, as tristezas, as injustiças. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. E é nesse contexto que Pedro ensina que nós devemos seguir o seu exemplo. Olha o versículo seguinte, 21 e 22. Portanto, sofram as injustiças, isso é grato ao Senhor. Sofram por dever de consciência para com Deus, sofram, porquanto para isso mesmo fostes chamados. Que ensinamento diferente dos pastores que a gente ouve, né, irmãos? Mas é o que está escrito aqui. Para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deus não mandou? Não foi Deus que mandou Jesus vir sofrer aqui? Jesus não até pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele até pediu. Contudo, ele deixou claro que a vontade dele não era do Pai. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Humildade, vamos tratar disso já aqui. Então, irmãos, olhem só. Seguir o exemplo de Jesus é a ordem aqui. O primeiro exemplo que devemos seguir é a santidade de Jesus. Nós temos desde a lei, sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Desde lá, Levítico, Deuteronômio, tem lá essa ordem. Então, sede santo, o versículo 22 nos deixa claro, já lemos até o 21, vamos ler o 22. O qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Já pregamos aqui sobre Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquela que transmite graça, aquela que edifica os que a ouvem, já pregamos sobre isso aqui. Não somente de palavra, mas também o dedinho na internet, mandando o que não interessa para os outros. Já pregamos sobre isso aqui. Então, olha aqui a santidade de Jesus. Não se achou dolo. O que é dolo? É uma ação de má fé, é engano, é mentira, é o que não edifica, como nós vimos lá na pregação de Efésios, não edifica. E nós cristãos sabemos que Jesus é a verdade. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, irmãos queridos, então esse é o exemplo que nós temos que seguir. Isso não é opcional. Isso não é sugestão, isso é ordem. Não é opcional. João 14,16, ele afirma que ele é a verdade. E ele dizia e repetia tantas vezes com a autoridade que ele tem. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Quantas vezes o Senhor Jesus repetiu essa frase nos evangelhos? Irmãos queridos, quanto a não cometer pecado, nós sabemos que Jesus não cometeu pecado. Está escrito em Hebreus 4,15, está escrito em outras partes de Hebreus também, mas em 4,15 ele diz assim, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, ele era homem, mas sem pecado.
E é interessante é que os ímpios testemunharam que Jesus era santo, era justo. Lembram? Judas, o discípulo, traidor, após ter traído o Senhor, confessou: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27:4. Pilatos, quantas vezes já falamos isso aqui? Que o condenou à morte, declarou: eu não acho nele crime algum. Ele disse isso 3 vezes, lá quando ele estava julgando o Senhor Jesus, lá em João. 3 vezes ele repetiu isso. João 18:38, João 19:4 e 6, se eu não me engano. Então, o ladrão da cruz, estão lembrados? Disse ao outro: nós recebemos o castigo que nós merecemos. Mas este aí nenhum mal fez. Então vejam, ímpios dão testemunho da santidade do Senhor Jesus. Só que os ímpios, enquanto apenas reconhecem, como foi o caso de Judas, como foi o caso de Pilatos, nós e os seus discípulos precisamos seguir esse exemplo. Nós sabemos que Ele é santo e Ele mandou que nós também sejamos santos. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós não podemos deixar de pecar porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Só que pecadores remidos sabem quando pecam. E sabem que há um poder neles muito maior do que o próprio pecado. Lembram? Já falamos aqui em pregação recente também. Coríntios, acho que é 10:13, não estou lembrado direito, mas que diz assim: não vos foi dado nenhuma tentação que não possais resistir. A tentação é humana. Então preste atenção, a tentação é humana. Não vos foi dado nenhuma tentação que não fosse humana, para que possais resistir. Mas Deus é fiel, e juntamente com a tentação vos provê livramento para que a possais suportar. Então prestem atenção, irmãos. O pecar é nosso. O vencer o pecado é de Deus em nós. A tentação é humana. O poder para vencer a tentação é divino. É isso. O homem está dizendo aqui: siga o exemplo de Jesus. Ele não venceu tudo isso? Ele não prometeu que nós vamos vencer? Eu venci o mundo. Então vamos seguir o nosso Senhor. Não somos crentes? Não dizemos que somos crentes? Então, meus filhos, olhem só. Precisamos seguir o Senhor, o seu exemplo de santidade. O segundo exemplo que devemos seguir aqui, nós alinhamos aqui, é a sua humildade. Lembra de Filipenses? Ele era Deus, mas não usou como usurpação ser igual a Deus. Ele manda lá, Paulo de novo: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele era Deus, mas não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se humilhou. Vocês estão lembrados? A gente já falou isso aqui há pouco tempo atrás também. Mas foi no estudo de segunda e sexta-feira, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então nós precisamos, irmãos, seguir esse exemplo de Jesus. Exemplo de humildade. Diante das injustiças que sofreu, e nós temos aqui os evangelhos para nos mostrar isso. Como lemos no versículo 23... ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meus irmãos, que exemplo que nós não seguimos de humildade. Como nós negligenciamos esse exemplo. Diante de ofensas, qual é a reação de todo mundo, quase? E quantas vezes nós já ouvimos isso e até já dissemos, se for o caso. Disse o que quis, ouviu o que não quis. Eu não levo desaforo para casa. Deu uma, leva a outra. Eu não engulo sapo. Eu não abro mão dos meus direitos. Quantos já disseram essas frases ou já escutaram essas frases?
totalmente o contrário do exemplo de Jesus. Quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meus filhos, eu lhes digo, já disse aqui várias vezes, não há um único versículo na Bíblia que nos mande exigir direitos. Nenhum. Há dezenas, centenas, nos ensinando a cumprir deveres. Exigir direito não há nenhum, certo? Nenhum. Então, as pessoas que alegam ter direito a uma reação de acordo com uma ação perversa que eles receberam, por exemplo, do tipo olho por olho, dente por dente, está na lei, está na Bíblia. Sim, coleguinha. Está na Bíblia quando? Em que circunstância? Em que época? Para quem foi escrito isso? Está em Êxodo, está em Levítico, está em Deuteronômio. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé, está escrito todo esse tipo de coisa lá. Mas isso era ensinamento para aquele povo. Dentro da lei civil de Israel, acerca da violência, em um determinado contexto sociocultural e até político do povo de Israel. Porque o próprio Senhor Jesus, acerca do assunto, deu outro ensinamento já para os seus discípulos. Onde é? Senhor Jesus, Mateus 5, 38 em diante, ele diz: ouviste o que foi dito? E cita: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai outra com ele, anda duas. Então olhe que aquele ensinamento lá da lei civil de Israel, naquele contexto, Jesus disse, não é mais assim. O negócio agora é outro. O ensinamento que nós temos aqui é o ensinamento do Senhor Jesus, não é? E Pedro, que aprendeu com ele e viveu 3 anos, está ensinando esses irmãos aqui. O que é que a gente tem que fazer agora? Seguir o exemplo do mestre. Seguir o exemplo do mestre. Certamente Pedro estava falando de fatos que ele conhecia muito bem. Ele andou com Jesus. Ele andou com Jesus. Ele presenciou quantas vezes o Senhor Jesus sendo vilipendiado, humilhado, insultado pelos fariseus e os líderes da época religiosos. Pedro mesmo, eu de vez em quando digo esse texto aqui, alguém pode se ofender com isso, mas não se ofenda não, está na Bíblia. Pedro era um lambanceiro, sempre foi, mesmo depois de apóstolo, ainda fez várias lambanças, certo? Então nós temos aqui, ele viu, e ele mesmo, em mais de uma vez, foi repreendido pelo Senhor Jesus por querer resolver do jeito dele. Lá no episódio da prisão, que a gente vai falar daqui a pouco aí. O Senhor mesmo diz para ele, você não entendeu nada? Você não entendeu nada? Em todas as ocasiões, qual foi o exemplo que Jesus deu ao próprio Pedro? Entregava-se àquele que julga retamente. Entregava-se, irmãos, àquele. Aí aqui convém salientar, ele não entregava o problema. Jesus entregava-se, com o problema e tudo. Como nós ouvimos de irmãos, vocês sabem disso. Pastor, eu já entreguei o problema a Deus. Eu já entreguei para Deus, está tudo nas mãos do Senhor. Desse jeito? Você entregou nas mãos do Senhor desse jeito? Com essa agonia toda que você está? Tentando resolver do seu jeito? Você está dizendo que entregou ao Senhor? Você entregou o problema em teoria, mas você mesmo não se entregou? E está tentando resolver do seu jeito? Nós não sabemos disso, irmãos. E quantas vezes resolvemos do nosso jeito? E esse jeito está errado. Ainda que dê certo, mas está errado. Faltou humildade. Sobrou arrogância. Sobrou prepotência, se for o caso. Não é esse o exemplo do Senhor Jesus que nós devemos seguir. O versículo diz que Jesus se entregava nas mãos de Deus. E isso é muito mais do que entregar apenas o problema.
Ser humilde vai além de entregar apenas o problema. Entregando o problema, você só quis se livrar do problema. Deus resolve isso aí. Deus pode tudo. Ser humilde, irmãos, envolve uma dependência total. Jesus entregava-se àquele que julga retamente. Isso é dependência total. É confiança total na providência de Deus. É por isso que Jesus diz, quem não se tornar com uma dessas criancinhas, não vai entrar no reino dos céus. O que é que uma criancinha faz? Todo mundo sabe. Uma criancinha depende totalmente do pai e da mãe. Chega a se jogar em algumas situações que ele não tem condição nenhuma. O pai está dentro de uma piscina, pula, ele pula. Ele não sabe nadar, não sabe nada, mas ele pula. Ele confia totalmente no pai ou na mãe. Pois é isso. Humildade total. Eu sei que ele vai resolver. Eu dependo dele. Precisamos seguir o exemplo de humildade do Senhor Jesus na total dependência de Deus. Esse é o segundo aspecto dos exemplos que eu estou dizendo que nós temos que seguir de Jesus. Santidade, humildade. Agora nós precisamos seguir o exemplo do grande amor do Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Aí ele trata aqui, até cita um pedaço lá de Isaías, pelas suas chagas fostes sarados, para deixar claro para todo mundo que Jesus não morreu por causa de nossas feridas e nossas doenças, não. Essas chagas que a Isaías está falando, e aqui também, é o pecado. São chagas do pecado, não é de doença física, não. Jesus não precisaria vir morrer numa cruz por causa de doença física de ninguém. Você resolvia lá do céu. As chagas, como está falando aqui, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Foi a justiça dele que foi transferida para nós. E a nossa miséria dos pecados, maldição, foi transferida para ele. Aí ele diz aqui, por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas. Mas agora não. Agora não. Agora vocês se converteram ao pastor, o Senhor das nossas vidas. Irmãos, isso não é opcional, isso não é conversa de religião, não. Olha, queridos, esse exemplo do Senhor Jesus, nós precisamos seguir. O exemplo de humildade já vimos, de santidade já vimos, e agora do grande amor. É oportuno lembrar que o próprio Senhor Jesus, profetizando sobre o final dos tempos, afirmou que por aumentar a iniquidade, lembra que ele diz isso? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. Que coisa terrível, irmãos! E nós vimos isso em qualquer lugar, aqui na igreja, nas nossas famílias. Essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos a cada dia. E ninguém alerta para isso. De forma arrogante, totalmente estúpida, a igreja acha que pode resolver o problema do mundo. Vamos pregar, vamos fazer missões. Peraí, meu amigo, isso está contra o que Jesus disse. Não estou dizendo que não é para fazer missões, estou dizendo que missões, como eu digo aqui, é proselitismo. Do jeito que é feito. No final dos tempos, o amor se esfriará de quase todo. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Como é que eu vou mudar isso? Não pode. Obviamente que essa expressão, quase todos, é um alento para nós, esses que se entregaram a Ele, e agora Ele é o pastor, o bispo. Quase todos, pois é, esse quase todos aí, quer dizer, o remanescente fiel não entrará nessa história aí do sem amor. O remanescente fiel há de permanecer, como lá no reinado de Acabe, quando só tinha o pobre do Elias pregando corretamente, e achou que só estava ele, e Deus disse, não, eu reservei para mim 7.000, que não dobraram os joelhos a Baal, em todo o reino de Israel, eu reservei 7.000, eu reservei para mim. Então, irmãos, esse quase todos é um alento para nós, não são todos.
Há um quase aí. E nós entramos nesse quase se formos crentes de verdade. Nós estamos nesse quase aí. De nós, os crentes, o amor não esfriará. Porque esse amor que está em nós é o amor de Cristo. Não é nosso. É o amor de Cristo. Os santos, os humildes, estão nesse quase aí. Aqueles que hão de seguir o exemplo de amor sacrificial de Jesus. Amor que o levou a morrer na cruz, como o homem diz aqui, ele levou no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Irmãos, que coisa linda! O justo pelos injustos, o próprio Pedro diz aqui mais na frente uma coisinha, lá no capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Meu Deus, a gente lê isso aqui, escuta do pastor, isso serve para quê? Se eu não ponho isso em prática, qual é a diferença que tem entre mim, da Igreja Presbiteriana do 13 de Maio, e o macumbeiro do terreiro que tem bem ali, 3 ruas ali para trás? Nenhuma. Diferença nenhuma. Você é apenas um religioso da Igreja Presbiteriana do Jardim 13 de Maio. O outro é um religioso lá do terreiro da mãe não sei quem. Ou as outras são religiosas do texto de Maria, ali da Igreja Nossa Senhora da Aparecida, de onde Vanira veio. Veio sozinha, veio porque quis, eu não sabia nem quem era Vanira. Ela chegou aqui. Pela graça de Deus, nossa irmã chegou aqui e está aqui. Um grande presente que Deus nos deu. Então, irmãos, nós precisamos saber disso. Eu sigo o exemplo de Jesus. Ou isso é só conversa de todo domingo, o pastor dizendo, e eu entro aqui e saio aqui? Não, irmão, nós precisamos praticar. Como remanescente fiel, como igreja de Cristo, que vive pela justiça de Cristo, não é a nossa. Estamos ensinando aos meninos de manhã lá sobre Jó, e estamos vendo, coitado de Jó. Ele até, Deus mesmo disse que era um homem bom, justo, piedoso, que se afastava do mal. Sim, mas diante da acusação dos amigos, eles começaram a se defender. Não, eu sou bom mesmo, e era mesmo. Mas peraí, ele queria arguir justiça própria. Aí Deus fez a ele 60 e tantas perguntas, ele não pôde responder nenhuma. Nenhuma. Aí ele, Senhor, realmente tu és tudo e eu não sou nada. Pronto. Então, irmãos queridos, isso aqui é ordem do Senhor Jesus, é exemplo do Senhor Jesus, para a gente seguir. Não é só para vir para cá ouvir dia de domingo, não. É para a gente seguir. Porque é o amor de Jesus que está em nós. E tem que se manifestar através de nós para os outros. Nós sabemos que não há esse amor na nossa igreja. Nós sabemos que às vezes não há esse amor nas nossas casas. Marido e mulher, principalmente. Depois, marido e mulher, se não há esse amor entre os dois, obviamente vai respingar sangue nos filhos. Tem para onde correr? Precisamos, irmãos, praticar esse amor uns para com os outros, porque é o mesmo amor recebido do Senhor Jesus. Amor sacrificial. É o amor de Jesus em nós, através de nós. Irmãos, o nosso Senhor é santo, já vimos, humilde, já vimos, é amoroso, já vimos, a ponto de se sacrificar por nós. Então, como discípulos, nós precisamos seguir o exemplo do Mestre. Mas é difícil, pastor. Eu sei que é. Eu até digo nos estudos aqui, Deus quando disse lá na lei, sede santos como eu sou santo, Ele sabia que a gente não podia cumprir isso. Ele sabia que um pecador não pode ser santo como ele é santo. Mas Ele mesmo dá os meios para você caminhar na direção dessa santidade. Ele mesmo conduz você para caminhar na direção dessa santidade. De vez em quando eu lembro para vocês aqui, uma pregação do pastor Antonino, onde ele citou aqui, dando Moisés dizendo, Senhor, ensina-me o caminho e vai comigo, senão eu não vou. Não adianta só me ensinar o caminho, não, o Senhor tem que me levar nesse caminho. Isso é dependência total do Senhor. Então nós temos que fazer o que o nosso Senhor mandou, meus filhos. Nós precisamos seguir. É difícil? Claro que é difícil.
O homem era sem pecado, nós não. É difícil, mas é possível. E ele disse isso, esse Pedro mesmo. Senhor, quem é que pode dizer? Ele disse, olha, é impossível, para vocês é mesmo. Mas para Deus não é impossível. Então a gente tem que fazer o que ele mandou. Entregando-se àquele que julga retamente. Como é que eu vou me entregar a quem eu não confio? E por que eu não confio? Porque eu não o conheço. Eu escuto essa conversa de igreja aí, mas na verdade eu não o conheço a ponto de me entregar realmente a ele. Eu não sei qual é a vontade dele, eu quero é que ele saiba qual é a minha. Reunião de oração cuida disso. Tentar manipular Deus de acordo com a vontade das pessoas. Eu vejo isso desde criança, eu tinha discernimento disso desde criança. Então é difícil, mas é possível, irmãos. Versículo 23, vamos ler de novo. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, aquele que julga retamente, de quem Pedro está falando aqui, é Deus Pai. Ele está falando sobre o exemplo do Senhor, Jesus, e está dizendo que Jesus se entregava a Deus Pai. Santíssimo, soberano, justo. E o padrão de Deus Pai é muito elevado. Como eu disse e vivo dizendo aqui, ele quando disse ser de santo como eu sou santo, ele sabia que a gente não pode ser santo como ele é santo. Aqui nesse mundo, mas ele nos leva nessa direção. Então, irmãos, esse padrão é muito elevado. Claro que jamais conseguiremos atingi-lo, a não ser no dia que formos encontrar com o Senhor Jesus, ou ele vier nos buscar. Por isso, precisamos seguir o seu exemplo. Ele não mandou? Ele não deu exemplo? Ele não disse, eu venci o mundo? Então vamos atrás dele. Eu sou o caminho. Lembram? Vamos atrás dele. Eu sou a porta. Vamos entrar. Onde ele mandou. Então, irmãos queridos, prestem atenção. Jesus foi o único capaz de atingir o padrão desse que julga retamente. Inclusive Jesus vai ser o julgador no último dia. Ele foi o único. E ele sabe que esse padrão não pode ser rebaixado para atender às nossas vontades. Ele sabe disso. As nossas carências emocionais, socioafetivas, repito, como se tenta fazer nas reuniões de oração, estão concorridas em reunião de oração, tentativa de manipular, manobrar Deus. Querer conhecer a vontade de Deus, nem pensar. Eu quero é que ele saiba o que é que eu estou precisando. Deus Pai, irmãos, aquele que julga retamente de quem Pedro está falando aqui, não rebaixou o seu padrão de justiça, nem mesmo para atender às necessidades do próprio filho, que clamou 3 vezes, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero, Pai, sofrer a tua ira sobre mim. Eu não quero levar sobre mim o pecado do mundo todo. Contudo, faça-se segundo a tua vontade e não a minha. Claro, Jesus deixou que a vontade dele não era igual a do Pai nesse momento, mas é para fazer a tua vontade, Pai. Então repare, Deus não rebaixou o seu padrão nem para atingir o filho, aliás, nem para atender o filho. Aí ele vai se rebaixar para atender a mim na reunião de oração, é? Era só o que faltava. Irmãos, está lá em Mateus 28, 39, Jesus, por exemplo, na sua oração. Por isso, meus filhos, como o apóstolo Pedro nos ensina nesse texto, precisamos seguir o exemplo de santidade do nosso Senhor Jesus. Não havia nele dolo algum. Não havia nele pecado algum. Então é nessa direção que eu tenho que ir. Precisamos seguir o exemplo de humildade do nosso Senhor Jesus. Deus mandou, então eu tenho que obedecer. Ah, mas isso aqui não tem mais, meu amigo. Lembram vocês quando conversam comigo alguma coisa? Sim, pastor, mas não tem mais. Tem mais coisa nenhuma. O que a Bíblia diz é isso. Mas pastor, eu acho. Eu não estou dizendo o que eu acho. Eu estou dizendo o que está na Bíblia. Estou dizendo o que eu acho. O que você acha vai levar você para o inferno. Vários já ouviram de mim isso aqui. O que você acha vai levar você para o inferno. Ah, pastor, o meu coração, o seu coração é corrupto, enganoso. É isso que a Bíblia diz. Então, meus filhos, temos que seguir esse exemplo de humildade do Senhor Jesus. Eu sou servo. O Senhor mandou, então eu tenho que obedecer.
Quem não obedece é arrogante, orgulhoso, desobediente. Lembrem, os desobedientes, está escrito, não herdarão o reino de Deus. Os filhos da ira não herdarão o reino de Deus, porque são desobedientes. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós precisamos cumprir, precisamos seguir esse exemplo do Senhor. Já vimos, exemplo de santidade. Ele é santo, não tem pecado nele, então é nessa direção que eu vou. Ele é humilde, ele se entrega totalmente àquele que julga retamente, ele obedece, então é nesse rumo que eu vou. E nós precisamos seguir o seu exemplo de amor sacrificial pelos irmãos, pelos outros. Lembram do amor que é ordenado aos maridos? Ame sua mulher a ponto de sacrificar por ela, como Jesus fez com a igreja. Meu Deus! Eu digo para vocês aqui, em quase todo estudo eu abordo o problema de família, porque isso é um problema geral. Os maridos amam suas mulheres como Jesus amou a igreja, que é o modelo? Não. Então pronto. Aí quer que a mulher se submeta como a igreja também não se submete a Jesus. Pois é, o que vai dar é confusão, que obviamente vai atingir os filhos, não há quem empate. Porque quem faz isso é Deus. Então nós temos que seguir o que Deus mandou, não é opcional, não é ordem. Não é opcional. Temos que nos esforçar para isso. É difícil, pastor? Claro que é difícil. Se não fosse, não precisaria Jesus ter vindo aqui morrer numa cruz. Temos que seguir, meus filhos, esse exemplo. Afinal, não somos mais ovelhas desgarradas, segundo o ensino do homem aqui. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora não mais. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Ou não? Então nós precisamos entender isso. Se somos crentes, se somos convertidos, agora nós temos que seguir nessa porção que lemos aqui, esses 3 exemplos do nosso Senhor Jesus. Exemplo de santidade, exemplo de humildade, exemplo de amor sacrificial pelos nossos próximos. Principalmente os mais próximos mesmo, que são os da nossa casa e os da nossa igreja. Tá bom, meus filhos? Então, que Deus nos conceda graça primeiro para compreender a sua palavra. Quem não é crente não compreende, entra aqui e sai aqui. Para compreender a sua palavra. Depois, mais graça para que possamos obedecê-la, para que possamos fazer o que Ele mandou, seguir o exemplo dEle. Para quê? Para que, como seus discípulos, que estamos seguindo o Mestre, como sua igreja, que é o corpo de Cristo, o nosso testemunho de vida, de fato, redunde em testemunho do nosso Senhor que nos salvou, para louvor da sua glória. Amém.